Olá, nessa aula nós vamos estudar os sistemas supervisórios. Chegou o momento de nós aliarmos todo o conceito aprendido nessa disciplina e integrá-lo em um único software de monitoramento, que são os sistemas supervisórios. Através desses sistemas, os engenheiros especialistas e operadores têm a possibilidade de controlar cada equipamento, cada instrumentação, cada item de processo e também, através de computadores superpotentes, terem a possibilidade de efetuar acionamentos e controle em grande escala. Isso permitiu com que muitos desenvolvedores de tecnologia pudessem hoje estar integrados aos ambientes industriais. Aproveite os fundamentos dessa disciplina para você entender o conceito de sistemas supervisórios e como esse gerenciamento pode funcionar ao nível de processo. Bons estudos! Sistemas supervisórios. Tá? O que nós vamos ver nesse conteúdo aqui? Fundamentos do sistema supervisório, vantagens de utilizar sistema supervisório e os sistemas supervisórios como aquisição de dados. Então, esse conceito ele fecha, né? Toda uma ideia que nós temos da automatização de processos, onde todo o controle vai ser baseado nesses sistemas. Tá? Como o próprio nome diz, a finalidade dele é fazer com que você tenha atividades de supervisão, tá? Nesse sistema, por isso que é supervisório. Normalmente são controlados por operadores com categoria bem experiente, né? Categoria A, ou, de certa maneira, também por alguns engenheiros, tá? Através desses sistemas supervisórios é que hoje nós temos alguns dos principais sistemas de tomada de decisão. Tá? Basicamente, a alma da indústria ela é controlada através de sistemas supervisórios. Não à toa, somente profissionais de alta confiança, né, pessoas com um cargo de elevada confiança que atuam nesses sistemas supervisórios. Porque ele tem muito segredo industrial. Né? Essa é a principal questão-chave da coisa. Tem muito segredo industrial. Então você imagina aí, pega determinados tipos de indústria, você saber como que o cidadão fabrica, é bem interessante e ao mesmo tempo complicado, né? Então, inevitavelmente, profissionais que atuam nessa área assinam termos de confidencialidade, termos de éticos aí que envolve processos caso o cara saia dessa organização e vai trabalhar em outra. Sistema supervisório é o seguinte: você tem uma instalação fabril e ela é composta por múltiplos equipamentos de processo, tubo, instrumentação, CLP, softwares, tudo que controla o fundamento do processo, conforme o que é estabelecido no projeto. Então você tem o projeto da fábrica, o projeto industrial ou do processo e justamente o sistema supervisório ele vai atuar no gerenciamento disso. Então, como que você centraliza todas essas informações? É justamente nesse tipo de sistema. Esse sistema, ele trabalha com um tripé muito importante, que é dados, processo e informação. A tomada de dados, ela tem que ser obtida de modo organizado, pois é somente dessa maneira que o dado vai ser convertido em informação, através do processo. Então, o que nós obtemos dos sistemas supervisórios? A informação. Eu não tenho tomada de decisão quando a informação que eu obtenho está dentro daquilo que eu espero. Se a informação que eu obtenho não está dentro daquilo que eu espero, o que nós devemos fazer? Tomar uma ação.
que ela pode ser um aumento de rendimento, uma otimização, uma correção de erro, o atendimento a um alarme e etc. Então, a informação, quanto mais precisa e organizada for obtida, mais efetiva você tem a tomada de decisão. Tá? E você, lembre-se o seguinte, nenhum software ou sistema automatizado substitui a tomada de decisão. Porque a tomada de decisão, ela é independente da lógica. Okay? A lógica, ela só vai estabelecer estados de processo e, consequentemente, a tomada de decisão, ela é sua. Então, inevitavelmente, você vai ter essa informação para que, com base em critérios técnicos, você possa ali tomar a decisão. Ok? Para isso, você precisa da engenheiro ali, né? Do engenheiro ali, sabe? Justamente para que você possa falar assim, opa, eu devo agir nesse ponto. Ok? Tá claro, pessoal? Assim, ó, por que a atuação da engenharia em si ela é muito mais estratégica do que ficar abrindo e fechando válvula, né? Justamente porque você vai ter a atuação, você vai precisar da informação para que, a partir do estado do processo, você possa tomar uma decisão e estabelecer ali um critério para tocar o processo em diante. Então, a informação é o requisito-chave para que você possa tomar decisões efetivas. As informações, elas têm que ser o mais clara possível e de acordo com a necessidade do controle e monitoramento do processo. Provavelmente, você já deve ter entrado em salas de controle, entrado em salas e ter visto gráficos, curvas de nível, desenhos que você tem dificuldade de enxergar, até mesmo o entendimento em relação àquilo que aquele gráfico, aquela informação queira dizer. Né? Se você não tiver o conhecimento para interpretar aquela informação e transformar em tomada de decisão, de nada vale aquela ação ali que você vai tomar. Né? Então, ela tem que ser verificada de um modo simples. A informação, ela não tem que ser ela não precisa ser muito rica em informações, em dados, mas ela tem que ser clara o suficiente para que você possa estabelecer modos de tomada de decisão. Então, por isso que ela é o bem precioso aí. Né? Para isso, você precisa de um processo que seja relativamente bem estável. Uma indústria trabalha em tempo real, tá? Que é o real time, que nós falamos aí normalmente em engenharia de processos. Tá? Então, como essas atuações de processos elas ocorrem em tempo real, em tempo de relógio, tá? Em processos, existe uma grande diferença de tempo entre você receber informação e você tomar a decisão e ver a ação sendo executada. São 3 momentos, né? 3 tempos. Só que se você tem, por exemplo, uma anomalia de processo, tá? Supondo lá, uma caldeira que está com uma pressão extremamente elevada. O que acontece? Existe o momento de você perceber essa pressão elevada, o sistema pode te apontar isso, você interpretar essa informação, você estabelecer um critério, o que você vai ter que fazer e executar a ação. Aí você vai ter um resultado. O resultado o que é? É o efeito dessa ação. Que ela pode ser, opa, funcionou. Ou pode ser assim, não deu muito certo. Aí você vai ter que tomar outros critérios. Isso ocorre tudo ao mesmo tempo.
Só que a tomada de decisão, ela depende também de criticidade. Você pega, por exemplo, um médico. Se alguém chega com dor de cabeça no consultório médico, o que o médico vai fazer? Bom, ele vai fazer a anamnese, ele vai perguntar se o que você comeu, você esteve exposto ao mau tempo e etc e tal. Beleza. Vai medir sua temperatura, vai solicitar alguns exames e etc. Com base nessas informações, ele vai tomar a decisão e vai falar assim, olha, você precisa tomar XYZ remédio. E, consequentemente, vai ver a sua reação em relação àquele remédio. Então, veja bem, esse processo é extremamente de baixa criticidade. Então, o cara chegou lá, existe um tempo muito longo para que o médico consiga conversar com o paciente, um tempo para que ele possa fazer uma anamnese, um tempo para que ele possa medir a temperatura e, consequentemente, um tempo que ele aguarda a análise dos resultados de um exame para depois, através de um outro período de tempo, avaliar o resultado daquela tomada de decisão que foi inserir um remédio. Processo de baixa criticidade. Uma outra situação. O paciente chegou com o coração parado. O nível de criticidade já é diferente do anterior. O processo é diferente. O processo ele não é diferente. Mas a tratativa com que o sistema tem que lidar com o processo é diferente. Então, o tempo aqui já é um fator primordial. Sabe-se que quanto mais tempo se aguarda quando o cidadão infarta, pior vai ser os colapsos e as consequências que isso pode gerar. Então, o médico já tem a informação e o conhecimento do seguinte: olha, eu não posso me demorar nesse processo. Tem que ser o mais rápido possível. Da mesma maneira, ele tem que ter a informação o mais breve possível e, consequentemente, uma ação quase que imediata e instantânea para lidar com aquela crise. Em processos onde você tem uma caldeira com alta pressão ou um tanque de combustível pegando fogo, você não pode ter um tempo de tomar decisão extremamente elevado. Então, qual que é a grande briga que nós temos na área técnica e tecnológica industrial? A informação chegar até você de modo correto e rápido. Porque você sabe que o tempo vai correr a teu favor ou contra para que você possa tomar XYZ tomada de decisão. É aí que você precisa da informação. Então, os fatores operacionais que ocorrem de modo simultâneo, eles são extremamente críticos nessa avaliação da própria operação como um todo. Então, quando se tem no sistema supervisório o monitoramento da informação, o monitoramento do dado, inevitavelmente o que se espera é a avaliação para uma tomada de decisão extremamente efetiva. Porque no caso da indústria, o que está se perdendo muito? Dinheiro, performance. Né? E isso são coisas que tudo aquilo que seu concorrente quer ouvir. Ele quer que você fracasse, ele quer que você não atenda o cliente. Né? Então, por isso que é importante saber utilizar muito bem a manipulação da informação. Bom, existem algumas variáveis que envolvem risco. Tá? Você está vendo um sistema e você pode estar pensando assim, ok, e se alguém inevitavelmente conseguir acessar esse sistema, fazer hackeamento, algum funcionário que ele é despedido no horário de almoço e aí por algum motivo deixam ele voltar para o posto de trabalho, ele vai lá, apaga tudo, explode a fábrica, manda tudo pelos ares. Né? Bom,
Primeiramente, dentre as variáveis operacionais que você tem que pensar, a questão de avaliação de risco. Se uma situação em que um funcionário é desligado e ele trabalha nessa área, a primeira coisa que você tem que se assegurar é que ele não vai ter acesso aos dispositivos que ele tinha, né? Em seguida, o que você tem que pensar é o seguinte: é importante que todos os processos sejam automatizados, mas é importante também que você tenha o orquestramento de controle disso, tá? Então, todos os limites que envolvem segurança de processo, ele tem que estar parametrizado no sistema supervisório. Então, se eu estabeleci que lá na instrumentação a caldeira não pode passar de X PSI de pressão, o sistema supervisório tem que garantir que isso seja obedecido. E essa informação chega para você e fala assim, não, quando a caldeira está abaixo desse parâmetro de pressão que eu estabeleci, de fato, é uma atividade normal. Perfeito? Então esse é o grande lance. Garantir os limites de segurança e, consequentemente, estabelecer os critérios para avaliação de resultado. Tá? Então, o sistema estruturado, ele vai requerer, inevitavelmente, algum conhecimento computacional. Não tão complexo, mas um conhecimento técnico. Geralmente produzido por organizações com boa reputação e certificação. Então, é verdade que processos industriais, por exemplo, existem engenheiros químicos atuando na área de programação. Existem engenheiros de produção, engenheiros mecânicos atuando na área de programação, porque somente esses tipos de profissionais é que vão ter o conhecimento para parametrizar o sistema. Não é o cara da computação que vai dizer isso. Quais são as vantagens dos sistemas supervisórios? Primeiro, você tem uma análise de tendência. Ele é mais uma ferramenta de previsão de futuro, estado futuro, tá? Claro que com conhecimento técnico e tecnológico dos processos industriais, você tem a possibilidade de fazer um estudo tendencioso para que você possa saber qual resultado que vai dar, tá? Você pode saber a condição futura para que você possa tomar uma decisão. Disponibilidade. A garantia de que você tem o gerenciamento de processos na tua mão. Alarmes. Quando você tem uma anomalia e isso é contado para você de modo automático. Você tem também possibilidades de informações, relatórios e gráficos para que você possa fazer a avaliação de performance de processo, como também é possível você fazer o reporte, né, para a sua diretoria, para a sua alta administração e, consequentemente, os ajustes necessários aí para melhoria desse processo. E a possibilidade de intervenção remota. Tá? Não necessariamente você precisa ir lá no equipamento, fazer o ajuste necessário ou a parametrização necessária, você pode fazer isso tudo via sistema. Hoje em dia, né, com a internet das coisas, é possível ainda essa atuação de modo bem mais prático. A tendência é que hoje em dia, através dos protocolos de comunicação, você faça pelo celular, né, pela internet, o que talvez possa ser um fator limitador aí relativo é a internet, né, a nossa comunicação, que ainda tem que ser bem mais aprimorada, embora aí já existem iniciativas no mundo aí como o 5G, né? Ele tem como essa finalidade viabilizar a internet das coisas, né? A IoT. Ela vem justamente para isso. Bom, outras vantagens de sistema supervisório é questão de benefício e custo, né? As decisões são tomadas de modo proativo, né? Em processos graças à análise de tendências. Então, com a visualização do estado futuro, né, você tem condição de enxergar o quanto rende o seu processo, principalmente na questão de benefício. E em tempo real, as informações elas são obtidas através de um controle onde a todo instante você mantém a disponibilidade online da planta. Tá? Os benefícios vão gerar bons custos. Então, investir em tecnologia
E desenvolvimento acaba também sendo um bom investimento em redução de custo. Tá? Então, mais uma vez aí, a modernidade facilita a nossa vida para que você tenha processos mais baratos. Tá? Processos caros vão gerar produtos caros. Tá? Aí tem uma situação que era engraçada. Tem um exemplo que é o seguinte. Por exemplo, né, a Ferrari. Por que a Ferrari ele é um carro tão caro? Primeiro que ela tem um valor de estima muito grande, né? A marca Ferrari, ela conseguiu criar um valor que as pessoas falam assim, nossa, é a Ferrari, né? E o primeiro carro foi Ford, não foi Ferrari. Só que muitos processos da Ferrari são manuais. A costura do banco, a montagem do motor. Então isso torna também o equipamento caro. Só que a qualidade das peças, do material e da origem, né, do processo como um todo, levam a uma excelência fora do patamar convencional que faz com que a Ferrari seja um dos carros mais caros do mundo. A automação, ela, como o próprio nome diz, ela tem como finalidade o quê? Tornar automático uma atividade. Já vimos, né, anteriormente. É diferente de automatização, né? Que é o ato de controlar e ajustar para que possa ser automatizado, sem atuação humana. Esses conceitos nós já discutimos, né? Tanto a automação quanto a automatização. Deixar tudo automático, né? É você, basicamente, evitar a ação do homem. Quando você tem a ação manual, aquilo ali perde a confiabilidade, requer a boa vontade de alguém, tá? Então, isso é automatizado, tá? Por exemplo, né, recentemente aí nos caixas eletrônicos, retiraram aquele envelope que você colocava o dinheiro, né? E isso trouxe muitas melhorias. Primeiro, a automatização da contagem do dinheiro, né? Segundo, a redução do desperdício, né? Que felizmente ainda você utiliza menos papel, né? Aquele envelope ia para o lixo. E, consequentemente, a pessoa que contava esse dinheiro, nesse processo já não existe mais. Então, ou seja, eu tenho nesse processo uma melhoria em que eu consegui, com muitas vantagens, dentre elas a possibilidade de redução de erro, né? Agora, é que nós estávamos falando agora há pouco. A máquina é perfeita? Não, a máquina não é perfeita. Algumas apresentam problema na contagem, algumas interpretam o dinheiro verdadeiro como dinheiro falso. Então você pode vir a ter alguns transtornos. Mas a boa notícia é que o conceito em si já veio. Então, o que tem que se fazer, o que é? Justamente fazer com que ele seja aperfeiçoado. Tá? Ele seja aperfeiçoado. Então, essa é a boa notícia. Difícil é você tirar do zero, né? Então, agora ele vai passar por um processo de aperfeiçoamento. E aí, quando você tem esse estudo assim, de uma certa maneira mais efetiva, isso acaba, de certa maneira, influenciando bastante. Agora, o que tem que se atentar bastante também é justamente essas aproximações que existem de sistemas reais, que, de certa maneira, requerem um aperfeiçoamento, requerem um ajuste, e a exploração do conceito com base em algum nível de critério. Então, quando você tem o estabelecimento de um processo e você parte para a automação, então o que acontece? Significa que ou teve a necessidade de redução de erro,
ou o processo em si ele não era tão estratégico, quanto simplesmente você ficar apertando o botão. Então, essa é a ideia principal. Tudo que é repetitivo e tem uma série de ações humanas, então ele pode ser automatizado. Caso contrário, se for muito estratégico, não. Tá? Tomada de decisão, por exemplo, não pode ser automatizada. Né? É o que estão fazendo aqui a internet. Né? Então, das pessoas estão transferindo a capacidade de pensamento para a internet. Né? Então, o cara vai lá, tem algum exercício para fazer da faculdade, o cara vai lá e pesquisa na internet se alguém já desenvolveu o conceito, se o exercício já está resolvido lá, né? Só que o que acontece? Tem se discutido bastante, principalmente na comunidade acadêmica, que o Ctrl-C, Ctrl-V se popularizou tão grande que já está acabando, já quase não está tendo conceito inédito, né? E sem contar também que está tendo muita inserção de vídeo, né? Então o YouTube aí já é uma das principais plataformas de busca de informação e não se cria nada. Então ninguém tem criação de conteúdo. Então todo mundo fica esperando lá o conteúdo pronto. Então é isso que está acontecendo. Então as pessoas estão perdendo a capacidade de pensar, estão perdendo a capacidade de tomar decisão, perdendo a capacidade de confiar em si próprio, né? E, consequentemente, está já faltando conteúdo, o que torna toda essa situação uma situação, vamos supor assim, né? Toda essa situação, uma sensação meio que de mediocridade, uma vez que envolve aí capacidade de pensar e desenvolver automaticamente. Então, não adianta. Quando você tem essas questões que envolvem tomada de decisão, então isso é, de certa maneira, estratégico. Agora, se for repetitivo, né, as ações de apertar botão, fechar válvula, acionamento manual, ter que ir lá e fazer, né, isso aí realmente já é coisa do passado, né? Nem cabe mais, até mesmo por causa da precisão que o processo requer. Através dos sistemas supervisórios, né, para a solução de problemas remotos, de modo remoto, a automação de processos ela é mais viabilizada ainda, uma vez que as decisões e os controles podem ser efetuados de modo mais efetivo em sistemas que são controlados por diferentes meios a longas distâncias e, consequentemente, o processo passa a ter aí uma supervisão e uma análise que seja cada vez mais acreditada e viável do ponto de vista de operação. Uma outra característica também do sistema supervisório, que aí vem um conceito muito da qualidade, né, que é algo que chama-se padronização, né? Por que processos automatizados eles possuem o custo otimizado? Porque justamente toda atividade e tarefa ela apresenta um padrão de comportamento, né? Então, inclusive a gente chama essas atividades de atividades processuais. Se você tem um padrão de produção, um padrão de tomada de decisão, esse padrão pode resultar em qualidade. E essa qualidade pode resultar em produtos com diferencial competitivo elevado, né? Então esse é o grande lance. Se você pega, por exemplo, a indústria da química fina, que é basicamente fabricação de produtos com alto valor comercial e ao mesmo tempo são matéria-prima, né?
Você pega lá insumos para a produção de perfume, que requer uma pureza extremamente elevada, que requer um grau de qualidade muito diferenciado. É importante que, desde o extrato da matéria-prima lá na natureza até o final dessa cadeia, esse processo ele seja todo customizado ao obter o máximo daquele produto num nível de pureza extremamente elevado. Isso você só vai conseguir através de automação, de maquinário. Porque se fosse manual, imagina uma extração manual. Os processos manuais, eles tendem a uma variabilidade maior. Tá? Inclusive, isso é muito estudado no Seis Sigma, né? Que são padrões de variabilidade. A chance de você ter uma redução de erro em um processo advém de você reduzir a variabilidade. Então, eu tenho peças que têm que ter o mesmo tamanho. Isso só é possível se eu tiver a máquina que é parametrizada para produzir exatamente daquele tamanho. Consequentemente, se isso é repetido em sequência, é aí que eu tenho o padrão. Se eu tenho uma peça perfeita que ela é reproduzida de modo igual, eu tenho uma padronização de processo e, consequentemente, um produto muito, muito, muito diferenciado. Processos que não são automatizados geram custos operacionais muito grandes. O que gera mais custo? A máquina ou o homem? O homem operando. Inevitavelmente, o homem operando ele gera mais custo de operação. Exatamente. Porque você engloba não somente a atividade laboral dele, mas como também a possibilidade de erro. Né? O risco do custo ser elevado pela possibilidade de erro, ele faz com que o custo operacional do homem seja mais caro. Então, por isso que a indústria ela tem suprimido a atividade manual de processos. Porque a atividade manual, engraçado, né? Ela está sujeita a erro. O homem ele constrói a máquina, né? O homem sujeito a reconstruir a máquina para substituir aquilo que ele mesmo pode provocar de erro, aquilo que ele mesmo pode falhar. Né? Então, quando você tem a automatização, você tem condição ótima de produção, e isso faz com que a organização gere produtos e processos de modo competitivo. E aí, assim, eu retiro aquele homem da atividade operacional e mando embora? De jeito nenhum. De jeito nenhum. É aí que tá, que a gente tira aquele paradigma do seguinte, de que a automação, ela remove postos de trabalho. Na verdade, ela não remove, ela transforma. Eu tiro aquele homem para colocá-lo numa posição que seja de estratégia, de tomada de decisão. Compete àquele indivíduo a capacitação para isso. Isso é inevitável. Né? É o efeito da humanidade. Não tem jeito. Se você pega lá o homem das cavernas, né, os primeiros seres primitivos, você dá uma faca na mão dele, ele não vai saber cortar. Né? Porque ele não tem capacidade para isso. Ele vai pegar um pedaço de osso ou uma pedra lascada e vai cortar ali a carne que ele está se matando para efetuar ali com esse do corte. Agora, o aperfeiçoamento da humanidade advém também com o aperfeiçoamento das atividades de trabalho. Então, se o sujeito trabalha de modo diferente, significa que houve um aperfeiçoamento ao longo dos anos. Então, aquela posição que o homem tinha de ficar batendo no pedaço de carne até ela se desmanchar, ela foi transformada pela mudança de processo que foi eu inventar a faca e, consequentemente, eu tenho uma atuação, em vez de força, mais estratégica, né? Mais precisa. Então, basicamente é isso. Você tem
a atuação do homem de atividade repetitiva, de atividade exaustiva para atividade mais estratégica. Ok? Então, qual é o grande paradigma disso? Se o dado ele gera informação, a questão é obtenção de dados. As informações devem ser obtidas de modo com que você tenha a informação rápida e efetiva, com qualidade, né? A nossa grande briga e discussão, muitas vezes, de reuniões estratégicas com outras áreas, com setores industriais, etc., é justamente a briga pela informação. Essa veracidade, que muitas vezes, até mesmo no ambiente industrial mais sofisticado, isso é fraudado. Né? Esse é o grande obstáculo que o profissional hoje tem. Né? A falsiê dos dados que a gente fala, né? Que é você acha que tem uma informação e na verdade tem outra. E aí é um problema estratégico que a organização ela vai ter que pensar no modo como ela está automatizando, como ela está fazendo engenharia. Né? Que isso não vai muito mais além do que equações, gráficos, etc. Então, o controle contínuo e a conservação de processos vão depender diretamente de como esses dados eles nos chegam e como eles vão ser obtidos. Os dados do sistema são gerenciados em 3 tripés. Eu tenho informação, o gerenciamento e a tomada de decisão. Né? Esse ciclo contínuo funciona dentro da nossa cabeça. Né? Dentro da nossa cabeça. O que eu faço com essa informação? Quando nós discutimos bastante em meio acadêmico, né? Poxa, eu tenho um problema e aí eu tenho... qual é a fórmula que resolve isso? Né? Ao invés de nós pensarmos assim, poxa, qual o conceito que vai ser melhor empregado para aquele problema? Eu acho que, principalmente no nosso mundo moderno, na nossa época atual, a gente não tem mais condições de ficar encontrando uma fórmula para tudo. Eu acho que cada problema tem que ser estudado de modo individual. Porque se existem tantos pensamentos, tantas revoluções que são feitas através de conceito, inevitavelmente isso vai fazer com que você tenha uma ideia de que gerenciamento advém de tomada de decisão para aquela determinada situação. Mas para isso precisa da informação. Porque a tomada de decisão tem que ser feita com base em critério técnico. Esse é o lance. Então, como nós já comentamos, né, a captação dos dados envolve coleta de dados, a ação e a tomada de decisão. O tempo que isso vai levar envolve ação com base em situações por nível de criticidade. Tá? Uma questão bastante importante que você pode debater com seus colegas de área, de profissão, é sempre o seguinte: quais são as condições para que nós possamos estabelecer critérios críticos? E quais são os critérios que nós vamos adotar como aceitável? Atualmente existe um conceito muito importante, né, que é análise de risco. Né? Análise e gestão de risco. Através dessa análise de risco, existe uma ISO para isso, né, que é a ISO 31000, você vai ter a possibilidade de enxergar qual é o risco de negócio, qual é o risco operacional e o risco da tomada de decisão equivocada. Então, é muito importante que nós tenhamos aí como um conhecimento extra aí, né, a habilidade de gestão de risco. Porque quando a barreira do risco ela é ultrapassada, a tomada de decisão se torna lenta, o que você vai ter que fazer? Gestão de crise, aí apagar incêndio, né? Que é tudo aquilo que a gente não quer. E, finalmente, conhecimento de redes, né? Através do estabelecimento da rede industrial, a organização ela vai ter, de um certo modo, um diferencial de modo a obter a informação mais delicada
e rápida de acordo com os fundamentos da estratégia. Quando ela atinge a estratégia, quando ela obtém as informações e cria a partir dali oportunidades de desenvolvimento de novos conceitos, os sistemas eles vão atuar de modo a te dar informação mais rápida e você ter condições de gerenciamento mais efetivo. Aqui estão as bibliografias também desse item, né, dessa aula, que fala da automação em sociedade, a quarta revolução industrial, do filho, indústria 4.0, conceitos e fundamentos, manutenção industrial, mantendo a fábrica em funcionamento, do Robson Seleme, e redes informatizadas de comunicação, a teia internacional. Então isso a gente encontra aí na biblioteca virtual, que é disponibilizado aí nos nossos acessos, e a gente sempre incentiva, né, que você busque sempre outras formas de referência, se aprofundar mais nos assuntos, principalmente aqueles que envolvam aí a tecnologia de processos, que vai contribuir bastante aí para o seu desenvolvimento profissional. Nessa aula, você teve a oportunidade de ver os sistemas supervisórios. Como esses sistemas fazem a captura de dados, como eles são adquiridos e de que modo eles servem para a tomada de decisão. Um bom sistema supervisório é aquele que consegue controlar efetivamente um processo. Naturalmente, os fabricantes de equipamentos e administradores de rede indicarão o melhor sistema de acordo com a tecnologia disponível e também com a necessidade de informação que a engenharia como um todo precisa. Espero que você tenha gostado dessa aula. Bons estudos!